Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária, em 5 de maio de 2010. Presidência do senhor vereador Stepan Nersesian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Leonel Brizola, Neto, Marcelo Piuí, professor Washington, Stepan Nersesian, Alfredo Sirquis, Alexandre Cerruti, Eliomar Coelho, Rubens Andrade, João Cabral, Ivanir de Melo, Roberto Monteiro, Dr. Jorge Manaia, Paulo Pinheiro, Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Tereza Berger e Aloysio de Freitas, 18 vereadores presentes, assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersesian, primeiro vice-presidente. Isso aqui? E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivanir de Melo, a convite. Encerra-se a sessão às 16h10. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Melo, senhores vereadores, assessores, funcionários da casa, eu tenho ocupado aqui, presidente, essa tribuna. Fiz isso na semana passada e fiz constar, evidentemente, no Diário Oficial das informações aqui colocadas, a minha preocupação em relação aos fatos cada dia mais constantes de problemas, indícios de irregularidade no processo da política de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Fui autor de um pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, com as 17 assinaturas necessárias, que nós ainda não tivemos a resposta final do presidente sobre isso. Vejo com muita preocupação, senhor presidente, que a cada dia surge mais um fato que confirma a nossa desconfiança e a nossa pouca certeza no bom funcionamento das organizações sociais autorizadas por projeto votado nessa casa. Primeiro eu vim aqui, expliquei, trouxe a documentação e espero que, instalada a comissão parlamentar de inquérito, nós possamos investigar mais profundamente a situação da primeira instituição transformada ou habilitada em OS pelo governo municipal, que foi a SBPM, ligada à Universidade de São Paulo. Mostramos aqui, os documentos estão no nosso poder, que esta instituição, e para que aqueles que não lembram bem, como é que surge uma organização social? O que é uma organização social? É uma instituição já existente, geralmente filantrópica, que não tem fins lucrativos, que apresenta a documentação que a lei aqui votada por nós determina, para, então, na Casa Civil, ela ser oficialmente transformada e deliberada com o nome de organização social. Na época, nós dissemos que tínhamos muita preocupação com que tipo de instituições iriam participar deste evento e utilizar e receber dinheiro público do município do Rio de Janeiro, que abria mão
da execução desse importante programa, que é o Saúde da Família, através dos seus funcionários de carreira, dos seus funcionários concursados, para entregar essa gestão a instituições terceirizadas, chamadas de organização social. A primeira, a SPDM, tem um passivo assustador: 94 ações de improbidade administrativa durante o seu trabalho como organização social em São Paulo. Depois tivemos o caso da Fundação Rômulo Arantes, que neste microfone vim aqui denunciar várias vezes, depois pela imprensa. Mantive a denúncia, entreguei documento ao secretário municipal de saúde e entreguei documento ao prefeito da cidade, que a princípio acharam que não era tão grave assim a situação, e depois foram convencidos pelos fatos e pela própria imprensa de que a Fundação Rômulo Arantes era uma fundação irregular, segundo documentação apresentada pelo Ministério Público do Estado. O que o governo teve que fazer? Rompeu um contrato de 42 milhões de reais, teve que romper o contrato e tirar dos quadros de empresas que trabalham para a Prefeitura a Fundação Rômulo Arantes. Posteriormente, ainda existe esse fato, e eu lembro aos senhores que prestem atenção no noticiário que vai surgindo a cada dia em relação a isso. Os senhores ouviram, leram nos jornais, de uns 4 domingos atrás, matéria importante sobre uma empresa contratada pela Secretaria Municipal de Saúde para fazer um trabalho com recursos humanos, terceirizando o serviço de recursos humanos. Chamava-se, para que ninguém esqueça, Qualidade Total. A matéria do jornal o Globo mostrava que os responsáveis, no papel, pela empresa Qualidade Total, era um vendedor de cachorro-quente, 2 vendedores de cachorro-quente que moram em Cataguases. Fato absolutamente estranho, que não foi esclarecido até agora. Ou seja, a empresa Qualidade Total é uma empresa, pelo menos até o momento, colocada sob suspeita. Está recebendo dinheiro da Prefeitura. Muito bem. Apresentei aqui na audiência pública, que o presidente Ivani estava presente, da Comissão de Saúde, apresentei aqui as minhas preocupações em relação à política de recursos humanos que a Prefeitura vem usando, terceirizando serviços através de OS estas, quase todas, com problemas graves anteriores à sua classificação como OS. Então, vimos aqui, com um problema muito grave, a situação da da organização não governamental chamada Global Saúde. Global Saúde ganhou um contrato com a Prefeitura, agora, este ano, de 12 milhões de reais, para implantar o programa de saúde da família na área do centro da cidade, na área programática 1. A SPDM, que tem 94 ações de improbidade administrativa e relações trabalhistas em São Paulo, ganhou a o processo seletivo lá na área da 53 em Santa Cruz. Global Saúde no centro. Na área da Tijuca, área chamada AP, Área de Planejamento 22, e na área de Jacarepaguá e da Barra, 2 outras OS ganharam o processo seletivo e estão começando o seu trabalho. Uma OS, aliás, ganhou os 2 lugares. Chama-se essa OS CIAP, é o Centro Integrado, me fugiu agora o resto do nome, é uma empresa do Paraná. Pois bem, senhor presidente, acabamos de ouvir hoje de manhã, e já tenho a documentação de Londrina, a Polícia Federal, em Londrina, prendeu várias pessoas por desvio de recursos entre o governo do Paraná e uma OCIP. Qual era o nome da OCIP? Exatamente essa, a CIAP, a mesma instituição que ganhou um processo seletivo aqui no Rio, para tomar conta do saúde da família, da área de Jacarepaguá e Barra e da área da Tijuca, está sendo processada. Aliás, estão sendo presos os representantes dessas instituições lá em Londrina por um golpe de mais de R$1 milhão. E no levantamento mostra que também em Araçatuba, em São Paulo, esta mesma CIAP está sendo
processada por outro quadro de desvio de recursos da saúde. Então, senhor presidente, eu mais uma vez aqui quero usar este microfone para fazer um apelo, mais uma vez, para que nós possamos constituir nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito para estudar, analisar exatamente a política de recursos humanos que está sendo utilizada hoje aqui no Rio de Janeiro. Já temos fatos mais do que claros a respeito dos problemas. Todas essas empresas que têm problemas em outros estados foram habilitadas no Rio de Janeiro. Será que é correto nós entregarmos um contrato de 12, 14, 30 milhões de reais para uma empresa que está sendo presa, mesmo seus componentes estão sendo presos no outro estado brasileiro? Será que é correto nós entregarmos recursos para uma empresa que tem 94 ações entre trabalhistas e de improbidade administrativa? Eu acho que não está correto. E o que eu estou propondo não é acusar ninguém sem provas, é simplesmente que nós possamos fazer uma investigação mais profunda nestas instituições chamadas organizações sociais, que estão vendo que há dinheiro público e, se há dinheiro público, elas estão entrando na luta. Eu quero deixar esse aviso, quero deixar essa lembrança aos senhores vereadores e pedir que fiquem atentos, porque parece que outras coisas mais graves ainda estão por surgir nos noticiários a respeito dessa tão famosa e acalentada terceirização dos serviços de saúde. Nós abrimos mão, e ouvimos aqui vários discursos, de que as organizações sociais são mais ágeis, são mais rápidas, poderão resolver o problema. E, lamentavelmente, o que nós estamos vendo, pelo menos o exemplo que já temos, é uma série de irregularidades, por exemplo, em Bangu, que foram mostradas aqui na audiência pública, com carteiras retidas e não assinadas, com funcionários não recebendo pagamento. E se tanta queixa nós temos das ONGs que atuavam no setor, me parece que nós trocamos não o 6 pelo meia dúzia, trocamos o 6 pelo 3, pela metade do meia dúzia que nós tínhamos anteriores. Espero que nós possamos ter a instauração desta comissão parlamentar para que nós possamos dar esse grave problema que, evidentemente, levaremos ao Ministério Público para correr no Ministério Público de outra maneira, mas que essa casa tem obrigação, na minha opinião, de investigar esse fato que está aqui debaixo do nosso nariz, está aqui no momento. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe de 20 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa a ser o prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 687, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que requer a mesa diretora na forma regimental, a concessão do conjunto Medalhas Médio Pedro Ernesto ao Museu da Maré. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que requer a mesa diretora na forma regimental, que seja concedida a medalha do Médio Pedro Ernesto ao senhor Guilherme Studart. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Vera Lins, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto medalha do Médio Pedro Ernesto ao doutor Igor Baremboim, secretário municipal de administração do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Bencardino,
que requer a mesa diretora a retirada em definitivo do projeto de lei número 13 de 2009, que institui o calendário oficial do município do Rio de Janeiro, o Dia Mundial de Doação de Leite Materno e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Bencardino, que requer a retirada em definitivo do projeto de lei número 20 de 2009, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Algum dos senhores quer pedir pela ordem, não? A presidência anuncia em tramitação especial em regime de urgência e primeira discussão. Projeto de lei número 560, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, CONDEP, o Fundo Municipal do Idoso e a Comenda Piquet Carneiro e da outras providências. O projeto recebeu emendas de 1 a 4. A presidência suspende. Tratando-se de matéria em tramitação em regime de urgência, a presidência vai adotar os procedimentos para que sejam confeccionados avulsos em relação a essas emendas e então colherá, foi das comissões? Colherá o parecer dos senhores vereadores. Está suspensa a sessão por 10 minutos. A presidência solicita ao nobre vereador Jorge Pereira, nobre vereador Roberto Monteiro, para emitir o parecer às emendas de 1 a 4, pela comissão de 1 a 6, emenda de 1 a 6, pela Comissão de Justiça e Redação. Parecer da comissão é pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Justiça é pela constitucionalidade, para emitir o parecer pela Comissão de Administração. Nobre vereador tem nenhum aí, não? Vereador Carlos Bolsonaro, permitiu parecer pela Comissão de Administração. As emendas de 1 a 6. Parecer favorável. O parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão do Idoso, nobre vereador João Mendes. A Comissão do Idoso, presidente, vota favoravelmente as emendas. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Doutor Carlos Eduardo. Não estando presente, doutor Ivani de Mello. Doutor Ivani de Mello. Desculpa, doutor Ivani. Presente, nobre vereador, doutor Jorge Manaia, para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, as emendas de 1 a 6. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Nobre vereador Paulo Messina. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Nobre vereador Chiquinho Brazão. Não estando presente, a presença solicita ao nobre vereador Carlos Bolsonaro, para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Nobre vereador
deve, né? Nobre vereador Ivani de Mello. Senhor presidente, nosso parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Senhor presidente, nobre vereador, professor Washington. Favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, nós começamos um entendimento aqui com os vereadores de votar esta matéria em primeira votação e as emendas serem apresentadas em segunda votação. Vários vereadores já me procuraram para dizer que vão apresentar emendas. O vereador Caiado, a vereadora Clarissa, o vereador João Mendes, o vereador Eider Dantas. E, por uma descoordenação que ocorreu, o vereador Raimon apresentou as emendas dele em primeira votação. Nós estamos achando que, para dar o tratamento adequado a essa matéria, nós teríamos que adiá-la por 2 sessões, para que todos que querem fazer emendas tenham tempo de fazer suas emendas. Há vereadores que, inclusive, ainda não acabaram de coletar as assinaturas. E nós tratarmos a matéria como foi tratada, na verdade, as outras que nós votamos aqui, em que nós votamos em primeira. Essa era a nossa intenção, votar em primeira, aprovar em primeira hoje e as emendas serem apresentadas em segunda. Houve essa precipitação do gabinete do vereador Raimon de apresentar as emendas em primeira, que não era parte do entendimento que nós estávamos fazendo aqui. Isso está nos levando a propor o adiamento por 2 sessões da discussão da matéria. Eu estou propondo adiar, inclusive, a discussão para permitir que, na quinta-feira, quem quiser discutir a matéria possa vir à tribuna discutir. Porque esse projeto não pode ser votado sem discutir o projeto, discutir as emendas e todos poderem apresentar as emendas que querem apresentar. Então, senhor presidente, a questão de ordem seria no sentido de adiar por 2 sessões a matéria, com o compromisso dos vereadores, com os quais eu já conversei, que é o vereador Caiado, Clarissa e João Mendes, de apresentar essas emendas até a quinta-feira, para que nós possamos, então, na quinta-feira, votar as emendas e votar o projeto. A presidência submete a proposta do líder do governo de adiar a discussão por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, em segunda sessão. Projeto de lei número 561, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento fiscal no valor de R$1.000, à Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, destinado ao Fundo Municipal do Idoso e da outras providências. Não havendo quem queira discutir o projeto, encerrada a discussão, o projeto sai da ordem do dia e retornará vai à comissão para que receba a emenda, Pela ordem, presidente. Emenda por 2 dias úteis. Pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Esse projeto não fica prejudicado pelo primeiro, não, porque a gente está votando o empréstimo para o fundo. Se a gente não conseguiu aprovar o conselho e o fundo, como é que acontece? Ele estará prejudicado se votado fosse. Mesmo assim, tenho minhas dúvidas, mas a tramitação dele não há como obstar. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial, em regime de prioridade, segunda discussão. Em votação, projeto de lei número 803, de autoria do Poder Executivo, que isenta o Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, das taxas e contribuições relacionadas aos seus patrimônios, enquanto houver a exigência de reciprocidade para a isenção da taxa judiciária. A matéria está em votação, exige quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, os contrários, não. Votação liberada.
gente tem uma cota. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Fausto Alves, Jorge Braz, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, S. Ferraz e Tânia Bastos. A presença vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 22 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Não acordo para deliberar sobre esta matéria, que voltará em votação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 1893, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que tomba por seu valor cultural o imóvel número 137 da Rua do Ouvidor, no centro, e dá outras providências. A matéria está em votação para encaminhar a nobre vereadora Tereza Berger, pelo PSDB. Senhor presidente, eu peço o adiamento desta matéria por uma sessão. Proposto o adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 103, de autoria do senhor vereador Bencardino, que determina a disponibilidade de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência e idosos nas agências bancárias situadas no Rio de Janeiro e dá outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 130, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que determina a inclusão dos bairros nas placas indicativas das denominações dos logradouros, nas condições que especifica. Em votação matéria, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 213, 2009, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que determina a prévia apresentação dos contratos a serem celebrados pelo Poder Público à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da forma que menciona. Para encaminhar a votação. Não havendo quem queira discutir, em votação, para encaminhar o novo vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu queria encaminhar contrário a esse projeto do vereador Paulo Pinheiro. Estou vendo que ele não está aqui no plenário, até meio ruim fazer o encaminhamento sem a presença do autor, mas entrou na pauta. É um projeto, o assessor aqui do vereador Paulo Pinheiro está concordando aqui que seja adiado por 2 sessões. Então eu vou pedir, não vou entrar no mérito aqui, vou deixar para tratar do mérito na presença do vereador, vou pedir para adiar por 2 sessões. Proposto adiamento da presente matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o projeto está adiado por 2 sessões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 305/2009, de autoria do vereador Eider Dantas, que dispõe sobre a disponibilização de produtos adequados para a higienização das mãos e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 233/2009, da autoria da senhora vereadora Clarissa Garotinho, que determina que boates, danceterias e casas noturnas disponibilizem terminais de consulta a seus clientes, para controle gradativo de suas respectivas despesas. Em discussão a matéria. Presidente, pela ordem, peço adiamento para a confecção de emendas. Por 2 sessões.
Solicitado o adiamento da discussão da presente matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Redação do vencido. Projeto de lei número 272/2009, de autoria da vereadora Lucinha, que declara a comunidade Pontal do Recreio, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Pela ordem. Pela ordem, nova vereadora Lucinha. Eu peço adiamento dessa matéria por 2 sessões. Eu gostaria de solicitar do presidente da Casa que fosse convocada uma audiência pública com a comunidade, os representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo, para discutir essa matéria. Proposto o adiamento da discussão desta matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em relação à solicitação da vereadora Lucinha, a presidente está recebendo informação da assessoria da mesa de que esse requerimento tem que ser por escrito. Eu vou fazer o encaminhamento por escrito à mesa, mas gostaria de deixar claro, não só o presidente como todos os vereadores aqui nessa casa, que essa matéria já foi votada em primeira, que fala do jacaré do Papa Amarelo, lá no Recreio dos Bandeirantes. Nós votamos em primeira e falta votar em segunda. Como existe algum questionamento de alguns vereadores em relação à área, então eu vou solicitar essa audiência pública com os técnicos da Secretaria de Urbanismo e mais a comunidade do jacaré do Papa Amarelo, para a gente poder discutir essa questão e votar essa matéria. Perfeitamente. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária e segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de lei número 1233/2007, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que cria o Conselho Municipal de Inclusão Digital. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 206, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que declara a cidade irmãs, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, pela ordem, nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, sobre a própria matéria, eu vou pedir o adiamento, mas só queria esclarecer. Nobre vereador, foi votado. Foi votado e aprovado. Foi votado. Não, na próxima. Perdão, aqui que a assessoria me informou que era o meu que estava entrando em pauta. Perdão. Tá. Eu vim correndo. Passa-se a matéria seguinte. Refazendo a fala, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1702-A de 1999, de autoria dos vereadores Roberto Monteiro, Alexandre Cerruti e Aloysio Freitas, que estabelece orientação técnicas para a proteção, defesa e garantia dos direitos do contribuinte do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria em discussão, pela ordem, em nome do vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, esse é um projeto que nós chegamos aqui até realizar audiência pública na Câmara Municipal. Participaram dessa audiência pública, salvo engano, a vereadora Andréa Gouveia Vieira. E na semana passada nós tivemos uma reunião com a Comissão de Direito Tributário, Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil, conjuntamente com a Secretaria de Fazenda, com a secretária, e com o procurador do município do Rio de Janeiro, e ainda participou dessa audiência o prefeito Eduardo Paes. Só gostaria aqui de deixar esclarecido que foi feito um entendimento, conjuntamente com a anuência do Executivo, que formularia algumas emendas a respeito do projeto. Em função disso, nós estabelecemos um prazo para que o Executivo fizesse as proposições necessárias para a adequação e o aprimoramento do projeto e, portanto, eu vou requerer o adiamento da discussão dessa matéria por 15 sessões. Proposto o adiamento da discussão por 15 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 37/2009, de autoria do senhor vereador Alfredo Serquis, que regula a distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em embalagens plásticas, PET, no município do Rio de Janeiro e da outras providências.
pendente de parecer a emenda de número 1 da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, o nobre vereador Tio Carlos, para emitir o parecer pela Comissão de Administração. A emenda de número 1 ao projeto de lei número 37, de 2009. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Nobre vereador Bencardino. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Nobre vereador Paulo Messina. Presidente, lembrando que havia um acordo com o vereador Chiquinho Brazão de emendar o projeto para submeter à aprovação, o parecer é favorável à emenda. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador Dr. Jorge Manaia. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador professor Washington. Para emitir o parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à redação final. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de lei número 200, de autoria do senhor vereador João Cabral, que proíbe o uso de telefone celular nas agências bancárias no âmbito do município do Rio de Janeiro. Para encaminhar. Discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o nobre vereador, autor do projeto, João Cabral. Senhor presidente, vereadores, apenas uma orientação. O que é o projeto em si? Não cabe a nós, legisladores municipais, legislarmos sobre segurança pública. Mas é notório que uma das grandes causas de assaltos a clientes de banco é através da saidinha de banco. De que maneira a gente pode ajudar nisso? É através do celular. É através de dentro para fora que se tem a ligação com o bandido lá na rua. O que nós estamos proibindo? É que o bandido dentro do banco, que está localizado ou na fila, ou fingindo que está fazendo um pagamento, ou qualquer outra coisa, se comunique com o ladrão de fora. E mais importante disso tudo, você simplesmente tem a proibição onde você tem um movimento financeiro, ou seja, onde estão os caixas. Nas outras repartições dos bancos, segundo, terceiro, ou seja lá o que andar for, não há essa proibição. A proibição é apenas na movimentação financeira ao público. É lógico que nós vamos ter contra nós a instituição FEBRABAN, poderosa, que não vai querer ter esse trabalho de colocar cartazes no banco, proibido que naquele setor é proibido o telefone. Mas a FEBRABAN hoje só cuida, o banco hoje só cuida e muito mal da sua segurança interna. Nem na porta do banco você tem segurança mais, tendo em vista o crime. Para mim é um crime que fizeram com um aposentado que levou um tiro porque estava com marca-passo na porta do banco, e hoje tive a notícia que foi formalizado já a sua morte encefálica, ou seja, coitado do aposentado que ia receber o seu primeiro salário. Então, em virtude também disso, é que a FEBRABAN vai tentar ser contra esse projeto, porque eles não querem ter mais nenhuma despesa. A gente está querendo apenas minimizar a falta de segurança pública que temos. Com isso, evitando esse contato interno do cliente, entre aspas, com
o externo bandido que nos assalta do lado de fora. Eu peço aos vereadores que aprovem o projeto. Para encaminhar a votação, o novo vereador Stepânia Cessian. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, excelentíssimo e distinto querido amigo João Cabral, a minha visão a respeito desse projeto precisa primeiro de fazer uma referência muito importante pela preocupação de Vossa Excelência quando apresenta esse projeto em relação à questão da segurança. Mas eu não concordo de maneira nenhuma de que se proíba o uso de telefone celular dentro das agências bancárias para se resolver o problema de segurança de saidinha de assalto. Imagina, Vossa Excelência, que se essa prática, e tem sido repetidamente nas casas legislativas, quando um problema não é resolvido, não se ataca exatamente aquele problema. Começa-se a criar paliativos de proibições de determinadas coisas para ver se resolve o problema. O problema da proibição do celular, por exemplo, tem um lugar que o uso de celular é proibido, em todo o país, nas prisões e nas penitenciárias, de onde surgem todas as ordens, as maiores ordens de comando. Não é um assalto, uma saidinha de banco, é o ataque do PCC de São Paulo, comandado pelo sequestro, o falso sequestro relâmpago, e está aí, vergonhosamente, existem leis que proíbem. É um absurdo que aconteça isso, e, no entanto, o uso de celular dentro dos presídios hoje é uma farra, é uma brincadeira, né? Da mesma maneira, por exemplo, é evidente que os bancos, o sistema bancário, né, o sistema dos bancos, nós sabemos que durante esse governo atual, e Vossa Excelência também, quando atacar os bancos, deveria levar isso em consideração, o governo Lula tem sido muito cruel com o sistema financeiro, né? Os bancos parece que estão amargando prejuízos horrorosos. O Bradesco quase não consegue mais pagar os seus funcionários. Coitadinho, eles estão passando um perrengue danado. Então, o que acontece? O que acontece? A segurança, e Vossa Excelência falou bem, a segurança no entorno, dentro da agência bancária, deveria ser obrigação dos bancos, que cada dia tem menos gente trabalhando, menos funcionários, os caixas estão vazios, né, etc. e tal. Do lado de fora, a segurança pública. Mas eu fico vendo, e vejo por experiência própria, a necessidade de pessoas que trabalham com celular dentro do banco, por exemplo, office boy. Eu tenho... Não é. Já é uma dificuldade no caixa, o cara tem que falar no caixa. Quantas vezes você está no caixa, você está precisando falar, olha, a mulher aqui não está pagando cheque, eu não sei o que eu faço, eu volto. Eu acho absurdo a gente restringir o uso. E outra coisa, restringir o uso agora. As pessoas suspeitas, Vossa Excelência sabe que já teve gente que foi presa, que é funcionário do próprio banco, que avisa. As pessoas estão saindo, é uma questão de criminalidade, e que eu acho que restringir o uso vai acabar dando margem a uma dificuldade de você entrar com o celular dentro do banco hoje, né? Então, a minha visão que eu tenho é que não é por aí, principalmente qual o objetivo concreto e real desse projeto. O objetivo concreto é um combate à criminalidade, a um tipo de crime que já é tão conhecido, é tão corriqueiro na cidade do Rio de Janeiro, que já fez com que Vossa Excelência pensasse em apresentar um projeto para coibir. Mas eu não acho isso aí. Nós temos que responsabilizar os órgãos de segurança, a Secretaria de Segurança, o sistema. Se eles usassem 2% do que eles usam do aparato do carro forte, para tirar o dinheiro e colocar o dinheiro dentro do banco, se eles usassem 1% de proteção ao cliente, provavelmente nós não estaríamos nem com a necessidade de ter esse tipo de projeto. Mas eu, no mérito, eu acho que Vossa Excelência, a intenção é a melhor possível, mas eu acho que pode ser mais um desses projetos de lei que
sei, que eu não vejo razão de ser, de que as pessoas, como é que as pessoas vão acatar isso, interfere no direito do cidadão, né? O cidadão de bem que estiver telefonando vai ser confundido com o cara que está dando sinal, e etc. Então, por essas questões, eu encaminho contrário a esse projeto. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores forem favoráveis votarão sim, os contrários não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Espásia Camargo, Ben Cardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Fausto Alves, Vani de Melo, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Washington, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berger e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 4 senhores vereadores, não 5 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.